Oi, meus amores. Vamos falar de casamento hoje? Vamos falar de restaurar casamento que está desgastado, até mesmo casamentos que experimentaram separação. É possível sim resgatar, restaurar, recomeçar. E a gente quer sempre inspirar você daqui, do que precisa ser considerado para cuidar das suas relações. Cuidar de você, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua conexão com Deus. É daí que tudo começa. De como Deus fala, nós ouvimos e nos submetemos. Casamento sem Deus é algo da categoria do impossível por si só. Sem Ele, não dá para nós nos mantermos casados e felizes e satisfeitos. Afinal de contas, pessoas muito diferentes precisam conviver alinhados no mesmo espírito. Então, pode ser com você que nós vamos falar no programa de hoje. Homens e mulheres interessados em fazer do seu casamento um lugar muito feliz. Sim, é possível. Não estamos falando de perfeição. Nós não estamos falando de que as coisas funcionem perfeitamente, mas que perfeitamente o amor de Deus age. Isso é verdade. A graça e a bondade de Deus para mim e para você, restaurando vidas, transformando corações, como diz a canção. Bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos conversar com um casal que vai contar da sua história e eu acredito pode ser e será inspiradora para você. Fica com a gente. Mauro Carnassali e Gabriela Carnassali estão aqui com a gente. Bem-vindos, que bom tê-los aqui. Obrigado. Tudo bom? Prazer para nós. Obrigada. Quantos anos de casados? 32. 32 anos. Nestes 32 anos, sempre foi assim, pleno, como vocês mostram agora? Tranquilos, a gente estava ali se arrumando agora há pouco e eles, deixa eu ver como está a minha patroa. Foi lá, disse assim, ela é sempre linda, nem precisa desse cuidado todo, porque ela é sempre linda. Ah, que bonito. Sempre foi assim, Gabriela? Não. Não? Não. No começo, sim, né? Mas depois de alguns anos, a gente viveu um conflito muito grande, muito grande. O que foi que mais desgastou o casamento de vocês? Muitas coisas entraram no jogo, mas eu acho que a interferência familiar, ela foi crucial. Ela foi determinante, né, amor? O que aconteceu, assim? Como que se deu essa interferência, Mauro? Proximidade grande da família. A Bíblia fala assim, para deixar pai e mãe, se tornar uma só carne, né? E não foi o que eu fiz. A gente morou muito próximo, praticamente no mesmo quintal. Para ser assim, bem direto, a sogra estava muito perto de nós, né? Existia uma cumplicidade muito grande entre a sogra e o marido. E não é bom. A palavra de Deus ela é preciosa porque ela nos dá conselhos para a nossa felicidade. E ali está dizendo para deixar pai e mãe. Não é para abandonar pai e mãe, mas é para você ter o seu lugar separado, criar o seu lar, sabe, com a sua característica. Mas ainda existiam problemas sérios entre os dois, né? A administração do lar era um outro problema sério. Não existia confiança, até nas questões financeiras, não existia uma abertura, uma cumplicidade, uma sinceridade. Existia o meu, o dele, e ele não queria nem dizer quanto que estava ganhando. Eu queria, com isso, eu queria me proteger, então eu queria fazer uma poupança secreta. Para você ver, não é uma coisa só, eram muitas coisas. No plano sexual também a gente teve conflitos. Então, foi uma enxurrada de coisas que fez o nosso casamento naufragar, né? Chegou a naufragar. Vocês ficaram quantos anos nesse processo de desgaste? Você lembra? 7. 7 anos. Mauro, como você lembra daquele período? Enquanto homem, hoje, olhando para lá, quais foram os seus erros pontualmente como homem? Eu entendia que eu estava dando tudo que ela precisava. Então, não falta nada para você. Você tem empregada, tem carro, tem um cartão de crédito, não tem problema para você. Só que o que ela precisava, eu não entendia.
Ela queria atenção. E eu não dava a atenção que ela precisava. Você trabalhava muito? Trabalhava bastante. Saía às 7 da manhã, chegava às 11 da noite. Uau! E como é que um casamento pode sobreviver sem atenção? Então, o dinheiro, ele não repõe a sua ausência. Não adianta, entende? E às vezes eu usava, assim, expressões muito sem sentido. O que é que te falta? O que é que está faltando em casa? Cortaram a luz? Entendeu? Veio o cobrador? Então, não reclama, mas, na verdade, eu estava oferecendo aquilo que ela não precisava. E o que ela precisava eu não entendia. Que era a minha companhia, minha atenção, minha cumplicidade, estar junto, ouvi-la, entendeu? Uhum. Você sabia comunicar para o Mauro, Gabriela, do que lhe faltava? Eu creio que não soube, né? Creio que não soube. Eu digo assim porque, às vezes, até comunica-se de alguma maneira, mas o outro também pode estar impedido por emoções próprias, por uma percepção equivocada e não dar conta do que o outro está comunicando. Então, por isso, eu faço essa pergunta e é para você aí de casa pensar também. Às vezes, um está sim comunicando, só que é uma comunicação que vai esbarrar no muro emocional do outro, que não percebe que o que o outro está dizendo faz sentido no plano de um relacionamento, de um casamento. É o seu caso? Como funciona por aí? Você está verbalizando, você está dizendo claramente, com as palavras mais assertivas possíveis, com uma intenção de fato, levar esse casamento a bons termos. Mas há um outro também que reage. É você quem reage? É você quem reage de modo negativo ao que o outro entrega para você? Não seria a hora de você baixar a guarda, prestar atenção no que o outro exatamente está dizendo, o que o outro exatamente precisa de você? Será que você não está armado ou está indiferente? Aí é pior ainda, né? Sim. Quando há uma indiferença. Isso é terrível. Você tem uma ideia? Tivemos uma divergência, não grave, mas eu reconheci que eu estava errado e eu quis resolver essa falha. Eu peguei o carro dela, levei na agência, troquei por um 0 e trouxe e pus na garagem. Aí falei para ela assim, vai ver uma surpresa para você. Deu outra briga, porque ela não gostou da cor. E eu falei, mas carro 0 não tem cor, carro 0 é 0, não tem cor. E aí fiquei indignado, eu falei, quanta gente vai para o ponto de ônibus para sair, você tem um carro 0 e está achando outra briga. Ou seja, não era o que ela precisava. Ela não precisava de um carro novo. Não. Ela gostava do carrinho dela. E eu gostava do meu velho. Do velho. E eu não tive essa percepção. Então, você vê, não adianta resolver coisas com... Com coisas. Coisas com coisas. Nossos 15 anos de casamento também, fizemos um cruzeiro. Não foi bom. Não adiantou fazer o cruzeiro, sabe? Não resolveu. Então, não é isso que resolve. Nossos 25 anos de casamento foi uma bênção. Já foi uma outra fase. Foi uma outra fase. Foi uma garrafinha de suco de uva e 2 tacinhas. Tempos de vacas magras. Vacas magérrimas. E um passeio pelo gramado vendo o luar. Foi lindo. O que aconteceu? Dali, onde vocês brigavam pela cor de um carro novo, porque não era o que você queria este homem, queria o seu marido, queria ombro, apoio, carinho, atenção, não dividi-lo com a sogra, né? E dividi-lo com a sogra no sentido do que fora dito antes, de como era a relação desse filho com a mãe, de uma cumplicidade entre eles dois que não havia entre ele e a esposa. E vamos lembrar que a palavra de Deus diz assim, que homem e mulher se tornarão uma só carne.
Isso não é dito sobre o filho ser uma só carne com sua mãe, mas é dito que em algum momento vai ser preciso que esse filho aparte-se do pai e da mãe para construir a sua família, para se firmar na sua própria identidade, sempre grato e honrando aos seus pais no seu papel, no seu lugar de pai e de mãe. Mas se não houver essa separação, esse corte do cordão umbilical, como dizemos, para que esse homem e essa mulher construam a sua história e a sua família, então nós teremos aí um problema seríssimo, como vocês demonstram a partir da história ocorrida com vocês anteriormente. Quer dizer, tem alguma defesa sobre a cor do carro, Gabriela? Não, para mim foi uma violência, né? Uma violência. Uma violência. Tirou o meu carrinho. Eu gosto das minhas... Eu tenho um certo apego às minhas coisas, mesmo velhas. Não tem problema de... Mas foi isso que aconteceu. Você foi acumulando raiva, ressentimento? Sim. Até que chegou em que lugar? Até que chegou no meu limite. Voltando à questão da sogra, só para dar as coisas já passaram, graças a Deus a gente passou por esses momentos e conseguiu superar as mágoas, porque elas, no retorno, elas também nos atormentam, né? As coisas do passado. Mas chegou um ponto da minha sogra entrar na minha casa para gerenciar tudo. Ela que decidia o nosso cardápio, ela que dava ordens em empregados. Ela, entendeu? Então, nesse nível, né? Foi nesse nível. Por isso que você falou que havia dificuldades no gerenciamento do lar. Sim. Você não era a dona da casa. Não. E eu entendia isso como um favor que a minha mãe estava prestando. Oh, que boazinha. Você vê a falta de percepção. Não, e muito possivelmente sua mãe fizesse por bondade, digamos assim. Não vamos daqui fazer um julgamento. Mas tinha um preço, né? Exatamente. Tinha um preço. O preço da falta de cumplicidade. E dela da falta de sabedoria. Sim. Ela não tinha sabedoria para lidar. Isso. Não, no nosso caso, que eu espero que não seja o caso dos espectadores, nós chegamos ao rompimento. Né? Nós chegamos ao ponto de eu falar assim, não dá para continuar, né? Assim, não tem condição de continuar. E a gente rompeu. Nesse rompimento, por mais que tenha sido doloroso, e eu espero que ninguém tenha que passar por isso, mas houve um tempo para reavaliar, a gente reavaliar, tanto da minha parte, porque o Mauro esperava uma outra coisa de mim. Eu não sou adventista de berço, então minha mãe ela é muito voltada para a vida profissional. E o Mauro esperava uma companheira que estivesse muito ligada ao lar. Então, essas coisas entraram em conflito e eu não fui a mulher que ele esperava que eu fosse. Mauro, você imaginou que o seu casamento pudesse acabar? Não. E quando aconteceu? Foi você quem disse, Gabriela, não tenho mais condição, acabou? Sim. Como foi a tua reação, Mauro? Fiquei muito para baixo. Fiquei bem... Um choque. Bem triste. E aí se separaram de corpos de casa? Sim, e judicialmente. Judicialmente também? Sim, judicialmente. Não foi só um momento assim, ó, vai para lá, vem para cá. Quanto tempo vocês ficaram separados? 2 anos. 2 anos. Uau! E no dia da separação, eu fiquei muito triste, porque ela cantou o dia todo. Ela ficou na casa ao lado. Para mim foi uma libertação. E ela cantava, e eu falei, ela tá feliz. E eu tô arrasada. Para mim, foi muito ruim ver Vocês continuaram convivendo próximos? Você estava na casa vizinha, porque quem morava lá? Ela ficou na casa que nós morávamos. Ah, tá. E você foi para casa da sua mãe? Só que a minha sogra, ela morava na casa dos fundos. Então, o Mauro ficou na sogra, né? Vocês tiveram filhos nesse período? Sim. A nossa filha estava com 3 anos. E como foi lidar com uma criança num processo de separação? Você ficou com ela? Eu fiquei com ela. Eu procurei poupá-la de conhecer os conflitos. Então, nunca se falava mal do pai. Mas... Um não falava mal do outro para a criança saber nada. Sim. E como era bem próximo, a gente estava morando próximo, ela não percebeu muito isso.
Então ficam separados 2 anos e chegam a se separar judicialmente, que foi o dia que você cantarolou, né, o tempo todo ali, Mauro. Como assim? O que vem a seguir? Foi a minha vingança, né? Foi a minha vingança. Eu entendo que a raiz mesmo do problema, que está... O fundamento mesmo é o egoísmo. Sim. O egoísmo é um problema sério. As outras coisas, elas são consequências do egoísmo. E eu quero ser feliz do meu jeito. Ela quer ser feliz do jeito dela. Sim. E cada um buscando a própria felicidade gera problemas de uma ordem ou de outra, mais grave ou menos grave, com separação ou sem separação, mas não dá para ser plenamente feliz ou sem a ajuda de Deus que implanta no nosso coração a abnegação. Quando nós nos voltamos para Deus e buscamos dele a solução, então nós entendemos que não podíamos viver para nós mesmos. Essa eu acho que foi o ponto de virada. Realmente, porque depois da volta, do retorno, a gente retornou, como o Mauro falou no programa passado, né? Que ele entendeu que deveria reconstituir a família por causa da filha. E o amor já tinha ido. Mas, perdi. Deixa eu ver aqui, ó. Você disse que o amor entre vocês dois acabou, né? Que você em especial, Gabriela, você não suportava mais permanecer na vida que foi até ali. Então, vocês se divorciam, ficam 2 anos separados, divorciados, separados legalmente. Como é que foi o processo para esse retorno? O que acontece que vocês casam de novo, Mauro? Então, eu fui buscar minha filha na babá e vi que ela estava fazendo coisas que eu não estava contente. Ela começou a criar hábitos diferentes do que eu imaginava para minha filha. Isso me desgostou muito e eu entendi que aquilo era por conta da ausência do pai e mãe morando na mesma casa. A mãe agora trabalhando fora, a filha na creche com a babá e eu fora. Quem estava educando? Quem estava educando é um terceiro, que não tem essa responsabilidade. Porque você trabalhava fora, Gabriela? Tive que trabalhar, né? Teve que trabalhar. Mas eu gostava disso, trabalhava. E eu fiquei muito preocupado. Falei, minha filha está sendo criada por um terceiro que não tem a função de educá-la, cuida, mas não tem a função de educá-la, sendo que essa responsabilidade Deus deu a mim. E eu fiquei muito triste com isso. E falei, Senhor, eu não amo mais Gabi, mas em função da Mariana, eu gostaria de reconstituir meu lar para educar minha filha. Aí fui procurar ajuda de um pastor para saber como fazer isso. Pastor Urias Chagas, muito querido. E ele falou assim, você está disposto a amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Eu falei, como assim, pastor? Você sendo o melhor marido do mundo, fazendo tudo por ela e não esperando nada de retorno, nada, 0 retorno. Nem um reconhecimento, nem uma gratidão, nada. Eu falei, não, pastor, assim não. Desse jeito não dá. Eu achei que isso ia chamar os dois para a gente fazer um acordo, né? Compromisso de ambos os lados. Ele falou, não, sem isso não posso te ajudar. E aquilo pesou muito em mim. Eu fui para casa achando que o pastor estava realmente errado. Só que à noite, pela misericórdia do Senhor, ele ficou falando na minha mente. Amar como Cristo amou a igreja. Amar como Cristo amou a igreja. E eu entendi que a palavra de Deus está certa. E Deus está sempre certo. Aí no outro dia eu voltei e falei, pastor, eu estou disposto. Eu não sei como vou fazer isso, mas eu creio que Deus pode fazer um milagre. E aí o pastor começou a me orientar. E a reconquista foi muito difícil. Tanto para ela quanto para mim. A reconquista foi um trabalho penoso. E ele foi dizendo o que ia acontecer. Ela falou, ela vai ficar pior, ela vai ficar mais agressiva. E foi acontecendo tudo que ele falou. O que foi que ele disse? Você lembra dos passos, ou pelo menos alguns deles? Sim. Ele falou para eu fazer o que ela pedisse, todos os favores que ela pedisse, sem cobrar nada de volta, sem exigir nenhuma devolução.
olha, estou fazendo isso para você, mas você faz isso para mim. Não. E também não ficar controlando a vida dela, que eu controlava muito. Ele falou, você não pode controlar. E deixa ela é independente. Ela é responsável diante de Deus. E foram duas coisas importantes que... não esperar o obrigado, não esperar a contrapartida. Fazer... E você foi fazendo. Fui fazendo. Mas vocês tinham proximidade em que nível para que você fizesse por ela algo, já que vocês não moravam juntos? Tá, eu vou te contar uma historinha, tá? Conte. O fim de semana, era um fim de semana cada um com a filha. No fim de semana, que era dela ficar com a Mariana, ela falou, olha, eu vou precisar viajar, você pode ficar com a Mariana nesse fim de semana? Eu achei estranho, onde ela vai que não pode levar a filha? E por que no fim de semana, que é justamente que ela fica com a filha? Mas aí eu lembrei do pastor, amar como Cristo ama a igreja. Sim, eu fico, não sem questionar. Em outro momento eu ia perguntar, mas por quê? Onde vai? Sabe, nada disso, não fico. Aí ela falou, volto domingo de tarde. Domingo à tarde chegou e ela não veio. Domingo à noite chegou e ela não veio. Qual seria a minha reação? Ligar. Olha o que está acontecendo. Orientação do pastor. Não. Ela tem seu número. Se ela precisar, ela liga. Chegou quase meia-noite. E eu não perguntei, não dei bronca, como seria o meu normal. Olha, que hora você chega? Então, Aí eu falei, a Mariana já está dormindo, você quer levá-la agora ou amanhã cedo? Não, eu pego amanhã cedo. E eu doido para saber onde ela tinha ido fim de semana. Por que chegou tarde? Ela tinha ficado em casa, trancada, para ver a minha reação. Ela tirou o carro da garagem, levou no outro lugar. Eu passei em frente à casa dela e vi o carro, a garagem sem o carro. E ela estava me testando. E aí, Então, Gabi? Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu não lembro dessa história com muitos detalhes, mas eu creio que eu tenha feito isso. Eu acho que eu apaguei da minha mente. eu sei que depois disso, nossa relação melhorou bem. É. Mas olha, foi Também por Deus. o pastor também falou que ele começou uma conquista, né? Me chamar para um almoço, sair. Eu, no início, não queria, mas com o tempo eu fui cedendo, mas ele me levava em casa e tchau. Não forçavam a entrada, né? Sim. Então, sem esperar nada de volta. Foi importante para mim. Levava para jantar, voltava. Até logo, boa noite, bom descanso. Não tô esperando recompensa. E aí, você foi cedendo, Gabi? Foi. Porque ele chamou para conversar, né? Nós temos uma filha em comum. Nós precisamos estar de acordo com as coisas. Então, foi assim que começou a reconquista. E olha... Não sei se você lembra, isso eu lembro. Eu pedi para ele nem passar com o carro na frente da minha casa. Ela falou assim, faz um favor para mim? Eu falei, pois não. Não passa nem com o seu carro na frente da minha casa, que eu não quero nem ver o seu carro. Gente! Agora, lembrei do... Nessa condição. Olha, chegou nesse ponto e olha, que bênção que isso é passado. Isso é passado. Eu até me emociono um pouco de a gente recordar essas coisas que estavam mais guardadinhas, mas eu creio que seja importante para as pessoas que estão ouvindo. É que não foi uma separaçãozinha assim, de briguinha, foi uma separação mesmo. Sim. Mesmo, com divórcio, com mágoas, mas Deus pode remover tudo isso. Sim. Deus pode dar cura, sabe? Deus pode dar cura. Porque depois de 2 anos, eu já estava pensando em namorar. Ele também. Então, é complicado. As coisas que envolvem uma separação complicam. E mesmo depois do retorno, que essa chama começou de levinho a aparecer novamente, da paixão, do amor e tal. Depois que nós retornamos, nós ainda tivemos conflitos tão sérios que nós pensamos que o nosso casamento fosse naufragar novamente. Mas, nesse ponto, é que eu acho que o que aconteceu conosco foi
uma mudança de entendimento de quem é a pessoa de Cristo, de que Deus, Ele pode reformar a nossa vida. Nos transformar. E qual é a nossa posição diante dele? Ou seja, a nossa religião mudou quando nosso entendimento da religião mudou, é que mudou a nossa relação. Sim. Ah, eu quero saber mais disso. Isso que foi. Quero saber mais disso aí. Esse aspecto, aliás, não é nenhum aspecto, ele é a estrutura, né, que vai levar você a experimentar algo novo de Deus. Intervalo é o tempo de você ligar e pedir a sua revista e já estamos de volta. Até já. Meus amores, especialmente você aí com dificuldades no casamento, vocês que estão passando por uma crise, você que tem medo de seu casamento chegar a um divórcio, de fato, de verdade, esse programa é para você. Você pensa assim, por acaso? Não, Deus está tocando a você, na sua casa, na sua vida, no seu coração, para você levar em conta que nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo e um Deus que age, um Deus que atua diretamente para sarar, para curar, para restaurar, para salvar. Então, esse programa é para você, de todo o coração. Meus convidados de hoje, Mauro Carnassali, Gabriela Carnassali, contando da história deles. E eu quero resgatar a nossa conversa do ponto em que dizíamos de como Deus transformou. Gabriela dizia assim, nós entendemos a religião na perspectiva de Cristo, quem é Cristo na nossa vida, na nossa identidade, que nos faz parecidos com Cristo, viver uma nova história como vocês. E aí você falava de algumas técnicas, de alguns passos, acho que ainda em orientação do pastor Urias Chagas. Então, as técnicas tiveram seu papel e foram importantes, mas elas têm um papel específico. Para ter longa duração, tem que ter algo perene. Esse algo perene é o amor de Deus na nossa vida. Que a gente precisa compreender esse amor. Que Deus não quer só nos perdoar, Ele quer nos transformar. Sim. Então, o perdão é importante, mas ele é uma parte do Evangelho. A transformação é outra parte. Então, quando nós, como casal, buscamos a transformação que Deus promete em sua palavra, né? As coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, ele muda a nossa vida, muda o nosso gosto. Então, quando vocês retornam, já foi Deus agindo. Sim. Né? Porque aí quebrantou o coração da Gabriela para perdoar, para considerar esse marido de volta. E você também foi quebrado por Deus. Sim. Né? Mas a Gabriela disse que vocês voltaram a ter dificuldades importantes e quase pensaram que, de fato, separariam outra vez e seria definitivo. O que ainda estava vivo e que precisou de novo agora ser confrontado, quebrado e mudado de vez? O que foi? É uma coisa bem simples, mas ela é impossível do homem fazer sozinho, que é a abnegação. Essa é a questão. A questão do egoísmo. Egoísmo é e fatal. A abnegação, você pensar que você pode ser feliz buscando a sua própria felicidade. Sim. Parece como uma sombra, sabe? Quando você corre atrás da sombra. Sim. Você nunca alcança. Quando você quer ser feliz, isso é uma atitude, pode ser uma atitude egoísta. Isso, Agora eu quero a felicidade do outro. Eu quero que ela seja feliz. E como foi esse momento? Vocês conseguem lembrar de como foi essa virada de chave? Ou a gente se entrega de vez ou não vai acontecer? Ou é algo que vai acontecendo do espírito que quase não se percebe? Vai fluindo. Olha, eu acho que pela dureza do nosso coração e pela misericórdia de Deus, Ele usou vários ingredientes, várias formas para nos atingir. E ainda está usando. E ainda usa. Isso não para, não acaba. Não tem formatura nessa escola. É verdade. Né? Mas eu comprei um livro, a publicadora fez os 4 primeiros volumes de Testemunhos para a Igreja. E ela leu o primeiro volume e começou a chorar.
Eu chegava em casa e via ela chorando. Ela falou, a nossa vida está muito diferente do que está aqui. Eu falei, então para de ler esse livro, não está fazendo bem para você. Porque o cristão tem que ser alegre e feliz. Agora uma pessoa chorando, quem que vai querer ser igual você, sim, chorando? Ninguém. Olha só o meu conselho de estúpido. Aí, graças a Deus, ela não me atendeu. Continuou lendo o livro. Depois eu fui ler. Aí quando eu fui ler, chorou também. Eu chorei. E aí começamos a ver quão diferente estava a nossa vida, muito voltada para o material, sabe? E a igreja, professor de escola sabatina, aquela coisa, sabe? Carlos, né? Mas adventistas do sétimo dia é diferente de adventista no sétimo dia. Então precisa ser de todos os dias, né? A nossa religião não é um departamento. Ela tem que permear toda a nossa vida, todos os nossos interesses, e isso não estava acontecendo. Então, quando nós entendemos que a nossa vida tinha que ser integral para Deus. Sim. Então, a prioridade já não era mais o emprego, a profissão, a carreira, já não era mais bens, e começou a tomar outro rumo nossa vida. Sim, quando a gente entende como que Cristo nos perdoou, como que Cristo não estava preocupado com os próprios interesses, o que Ele deixou por nós, a gente começa a ficar constrangido, né? E pensar se a gente não pode, pelo poder de Deus, também agir da mesma forma. Então, eu me lembro, eu acho que foi um processo, essa foi a sua pergunta, mas eu me lembro de ter pensado quais são as necessidades reais do meu marido, do meu esposo. Ele, não sei se isso acontece com todos os homens, mas no plano sexual, quando uma mulher fica magoada, ela se tranca completamente. E, por outro lado, ele se sentia rejeitado quando eu não me entregava. Então, era um problema que parecia que não tinha fim. Então, eu fiz uma oração, Senhor, me ajuda a me entregar para esse homem, que eu ainda tenho as minhas limitações. Eu cheguei a uma limitação tão forte que eu tinha ânsia. De vômito? Sim. Então, para você ter uma ideia de como que a coisa ficou difícil entre nós. E eu orei a Deus e falei, Senhor, me ajuda a demonstrar o teu amor. E graças a Deus, eu superei isso pelo poder divino e nós tivemos uma boa relação. Sim, uma lua de mel de novo. E aí, o que acontece? Isso tocou ele. Sim. E ele ficou mais receptivo, mais aberto. Mas isso é o poder de Deus, não tem outra explicação, porque era impossível para mim, como eu te falei. Também a gente leu o livro do Vida no Campo, e leu o livro Fuga para Deus, e também entendemos que seria melhor a gente ter uma vida mais simples. Eu pedi demissão do meu emprego, era concursado, ganhava bem, mas passava muito tempo fora de casa. E agora a gente tá junto, nós estamos o tempo todo juntos, e a filha participava, agora casou, né? Mas participava do ambiente onde está o pai e a mãe juntos, e ela cresceu vendo os dois, que a educação não é o exemplo. E foi uma mudança muito grande, mudança de endereço, mudança de atividade, mudança de foco. E posso dizer para você que foi uma bênção, um milagre de Deus na nossa vida. Nossa cumplicidade, ela começou a ser semeada, cuidada. Hoje eu cuido das finanças. Sim. Né? Antigamente, tudo bem que agora a gente está Hoje no outro nível. Vive com 5% do que eu ganhava. Mas está ótimo. Mas não mesmo falta nada. antes, ele já começou a abrir, né? Deixar eu entender mais o que estava acontecendo, entender que nós somos um time. Nós não estamos um contra o outro, mas a favor, né? E hoje ele me pede, por favor, porque eu passei um tempo sem cuidar das finanças, cuida das nossas finanças. Que hoje precisa realmente de cuidado. Antes tinha sobrando, agora precisa de cuidado. Eu falo assim que nós saímos da fase de vacas magras, passamos para a fase de vaca nenhuma.
Mas olha, eu vou falar que não faz falta. Não faz falta. Eu não gostaria de voltar atrás. Não. Nem se tivesse uma casa de ouro. Não. Porque foi muito doloroso, né? E agora a gente... Uma bênção. Não nos falta nada. Agora, vocês, ao dizer o que disseram até aqui, deixa muito claro que vocês se permitiram também ser quebrados. Sim. Quando você tomava aquele livro, lia e chorava, havia ali uma contrição. O Espírito Santo foi quebrando vocês, moldando vocês. E isso precisa ser dito para levarmos em conta que muitas vezes alguém vai dizer: mas eu oro, eu peço muito a Deus, eu peço pela restauração do meu casamento, eu peço para o meu marido ser transformado, eu peço para minha esposa ser transformado, eu oro. Na percepção de vocês, enquanto um casal que é espiritualmente resgatado para a vida material ser mudada, para a vida sentimental, para as relações, enfim. A vida de vocês passou a viver sob a religião. Sim. Né? A religião, ou seja, o ser religado com Deus. Isso é diferente de fazer uma simples oração. Sim. É diferente de só frequentar a igreja. Sim. É diferente de só abrir a Bíblia, assim, com a intenção de chover aqui. Não sei, me parece que precisa ter algo mais, que aí vocês tocaram, assim, de uma entrega. Me fala mais sobre isso. E é diferente de querer que o Deus transforme o outro. Sim, sim. Você tem uma ideia? Eu pegava o livro Lar Adventista e o que eu ia ler no Lar Adventista? Os deveres da esposa. E mostrar, olha, tá vendo aqui? Seus deveres, tá aqui, ó. Deus está falando como é que você deve ser. Um absurdo. Você não lia o capítulo que tratava do marido, os deveres Mas eu do também marido? não ficava... Eu ficava... Não sou de falar tanto, mas eu riscava e colocava o nome dele. Sim. Deixava abertinho, assim, Sim, ó. o livro da parte Tudo bem, eu tenho que fazer isso? Ó, que você que não está fazendo, que você devia. Então, era um mútuo... acusações mútuas. Outra coisa que a gente teve que aprender é uma nova linguagem. Sim. Porque o que a gente fazia? Você é isso, você é aquilo. E ficava aquela guerra de você é... Você me ofendeu, você foi grossa comigo. Não, eu me senti assim quando você falou desse jeito. A gente aprendeu, olha, você quer continuar agindo dessa forma? Eu fico magoada. É assim que a sua ação... Me machuca. Me machuca. Então, a gente começou a falar dos próprios sentimentos e não acusar o outro de ser isso ou ser aquilo. Eu posso dizer, ou nós podemos entender, então, que vocês se converteram. Sim. Sabe? Eu acho que sim. A gente entende essa é uma isso. reflexão necessária demais para todos os crentes aqui. Ó, Pedro andou com Jesus. Pedro foi chamado, era discípulo de Jesus Cristo, esteve em momentos, assim, cruciais da volta de Jesus Cristo, como na transfiguração do monte. E em outros tantos momentos, Pedro andou sobre o mar. Você e eu, nós todos diríamos que Pedro era crente. Né? Pedro era crente, Pedro era evangélico, Pedro era protestante, sei lá como você queria dizer, crente. Mas lá adiante, depois dos altos e baixos de Pedro, mais crente, Jesus vai dizer assim: Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Sim. E quer ver uma coisa que é ofensivo, é eu dizer assim: por que você não se converte? Como assim? Eu já sou. Eu sou convertido. Isso é uma... Olha, quer ofender um crente, diga que ele não é convertido, porque assim ele vai ter um acesso de raiva, de revolta. Como assim? Eu sou... Ou então assim vai ficar mal. Olha, diz que eu não sou... E Jesus diz a Pedro. Então, se Jesus diz a Pedro que andou com ele, que viu tudo que viu, que passou por tudo que passou, nós muitas vezes estamos autoenganados. Nós não somos convertidos nem quando estamos lendo a Bíblia, nem quando frequentamos igreja, nem quando fazemos oração, nem quando mantemos essa capa de que somos crentes. Isso não significa que nós estamos convertidos. Vocês eram da igreja. Sim. Sim. Casaram na igreja. Sim. Oravam, liam a Bíblia e iam na igreja. Sim. Mas não estavam convertidos, não é verdade? Sim, é verdade. Era um ritual. Ritual, perfeitamente. Me Era um fale ritual. melhor, Mauro, dessa Então, experiência de conversão.
Olha, eu recomendo Testemunhos para a Igreja, os 9 volumes. Se você lê 13 páginas por dia, você lê tudo em um ano. Se você lê 26, você lê tudo em 6 meses. Eu recomendo. Uma bênção. E Caminho a Cristo também. Uma bênção, Caminho a Cristo. Deixa eu dizer para você aí de casa que toda a literatura da Igreja Adventista você pode encontrar por aplicativo gratuito e pode encontrar também, se você quer o livro físico, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira. É facinho, ó, cpb.com.br, cpb.com.br. Aí você vai dizer assim, mas isso só serve para quem é adventista? Isso serve para quem é cristão, crê na palavra de Deus, crê que há instruções inspiradas para que história como esta e outras tantas, e pode ser a sua também, é para a minha vida também, é simplesmente transformador. cpb.com.br ou o aplicativo de todos os escritos de Ellen White. Ai, Darley, de vocês, Ellen White, conheça, meu amor, sim, leia, por favor. Ah, porque me disseram, eu não acredito. Ai, desculpa, você vai perder muito, mas assim, muito. Você não poderá dizer que ninguém te disse que era tão bom. Eu estou te dizendo que é muito, muito bom, porque é inspirado por Deus. Está aqui uma história que comprova isso. O capítulo 5 do Caminho a Cristo, que chama Consagração, foi especial nessa virada para mim. Ele mostra como ocorre a conversão. Eu não tinha essa experiência. Eu achava que batizado, vai à igreja, aquela coisa, era o formalismo. Mas é a entrega da vontade. Quando a gente entrega a vontade a Deus, e você não consegue fazer isso por esforço próprio. Você tem que pedir um milagre de Deus na sua vida. Senhor, nem o meu coração eu posso dar, toma-o, é tua propriedade. E o Senhor faz isso. E faz isso porque Ele é o que Ele mais quer fazer. Sim. Ele quer que a gente seja feliz. E o único jeito de ser feliz é seguindo as orientações dEle, para que Ele viva em nós. É como Paulo falou em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo vive em você como? Você entregando a vontade. Dá o leme do seu barco para Ele dirigir, para Ele pilotar. E quando nós tivemos essa percepção, olha, mudou tanta coisa na nossa vida. Sim, tanta coisa. Essas reformas que algumas pessoas acham penosas, não é penoso, porque agora é de dentro para fora. Se é de fora para dentro, é penoso. E nem sei se vale, sabe? Não compensa. Mas o Senhor é misericordioso e Ele está pronto a ajudar mais do que nós a sermos ajudados. Sim. E o foco todo da nossa vida, ele mudou. Porque nós entendemos que o nosso casamento, ele era uma forma de glorificar a Deus. Sim. Se não fosse para glorificar a Deus, não tem razão. Não tem razão. É. Então, a nossa vida de casal passou a ter um objetivo. Sim. Como a gente pode ser uma bênção para outros? Como nós podemos abençoar as outras pessoas? E nós abrimos o nosso lar. Nós nos mudamos para o campo, que nós consideramos que seja o nosso ministério de incentivar pessoas a irem morar no campo. E abrimos a nossa casa para visitação. E ali começou um milagre, eu não sei explicar. Eu acho que umas 5.000 pessoas estiveram na nossa casa, você pode acreditar nisso? E elas vão fazer o que lá? Vão passar um final de semana conosco. E a gente não tem nenhum programa especial, a gente só conta o que Deus fez na nossa vida. Só isso. Não tem nada de especial. E a partir disso, você não tem ideia de que simplesmente isso fez diferença na vida de pessoas. Sim. E na nossa também. E na nossa. Porque agora tem um objetivo que não é nós mesmos, sabe? Está acima de nós. Está acima de nós. Vocês moram em Minas Gerais? Isso, Itapeva, Minas. Itapeva, Minas Gerais. Talvez você não perceba, a câmera não chegou tão próximo, mas quando eles falam, e especialmente o Mauro, ele se emociona, claro, a Gabi também, mas assim, de lacrimejar, né? De os olhos ficarem chorosos, assim. Estão falando de uma história ocorrida há muitos anos, do divórcio, mas é uma história que se renova a cada dia, que é da entrega para Jesus. Sim. De uma experiência real com Deus. Agora, eles não têm uma religião de um dia.
Não tem uma religião de um fim de semana. Não tem religião de algumas horas na igreja. Não tem uma religião que, ao longo do dia, considera um texto bíblico e vida que segue. Considera, quem sabe, um momentinho ali com Deus, quando há, e vida que segue. Mas uma realidade que os possuiu da graça e da misericórdia de Deus para viver algo novo. Eu faço questão de que isso seja muito frisado, porque eu sei quantas pessoas dizem isto, de orar para restaurar, de orar, de ir à Bíblia, de fazer campanha, de fazer promessas, mas não aconteceu e você acaba por, às vezes, até desanimar na fé. Porque você que está no comando, se desarma. Será que o plano de Deus não é antes de restaurar seu casamento, quebrar você, quebrar seu coração, fazê-lo convertido, regenerado, restaurado, primeiro em Cristo e depois vem os desdobramentos. Só que casamento é um lugar onde a gente se quebra e vocês continuam sendo quebrados, né? Sim. Sim. Olha, quando nós começamos essa nova experiência, a gente entendeu que tem que ser diária, essa comunhão precisa ser diária. Ela até tem um pastor que eu tenho muita apreciação por ele, chama Jorge Dias, está aposentado. Ele fala que tem que ser minutária. Minutária, porque a entrega da vontade é a cada decisão. A cada decisão, Senhor, que queres que eu faça? Essa oração de Cristo tem que ser a nossa oração constante. Senhor, que queres que eu faça? E Marta nos dá um exemplo muito importante, porque eu me vejo, hoje, eu me vejo como Marta, sabe? Querer fazer as coisas para Jesus. Sim. Ela não estava fazendo para ganhar dinheiro, ela estava fazendo para Jesus. Mas só que ela perdeu a comunhão. Ela estava ali nos afazeres, e essa é uma cilada grande para nós. Sim. Mesmo nas atividades religiosas, muitos que trabalharam na arca não entraram nela. Então, às vezes você está empenhado no trabalho para Deus, mas perdeu a comunhão, perdeu a ligação e aí não tem frutos. E se era um trabalho secular, mais grave ainda. Então, hoje, assim, eu vejo o quanto foi danoso para o meu lar eu ficar tanto tempo trabalhando. E é uma coisa nobre, é uma coisa elogiável, socialmente falando. Não, trabalhador, olha só. Mas precisamos, sabe... É uma cilada trabalhar demais. Tem que ser temperante no trabalho. Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é de manhãzinha fazer uma meditação. É a prioridade ser o reino de Deus. E se a prioridade da nossa vida não é o reino de Deus, a gente pode naufragar. É bem certo que a gente vai naufragar. Ou vai viver infeliz, vai viver uma religião de fardo. Se, pela graça de Deus, nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele nos dá essa condição, Ele nos dá esse poder, tudo muda, tudo muda. Você não tem medo nem de morrer, nem de passar fome, quem que vai me sustentar, não existe mais essa preocupação. Sabe, ladrão, nada disso, acaba, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. E a esposa passa a ser uma ajudadora, e o marido passa a ser um ajudador. A costela saiu do lado, a mulher saiu do lado, não do pé nem da cabeça. Não é para ser pisada nem para mandar. Ela saiu do lado. Então, para ser amada. A minha esposa hoje, assim, quando eu tenho, nas minhas dificuldades, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, antes ela me criticava. Eu perdi a paciência. Sim. Perdi a paciência com muita facilidade. Aí ela falou assim, ô Moisés, ô Moisés, tudo bem com você, Moisés? Eu já entendi que é uma agressão, uma crítica. Moisés, o homem mais paciente da terra, e ela está me chamando de Moisés, o nervoso. E ela ansiosa, né? Algumas pessoas marcavam de em casa 5, 6, dali a pouco, de última hora, estão vindo 15. E ela ficava desesperada. E eu dizia assim, então, aquela parte da Bíblia né, que fala da ansiedade, né? Você pode tirar aquela folha fora, não está fazendo efeito, né? Crítica também. Crítica também. Não funciona assim. E aí, como é que começou a mudar? Quando ela me via nervoso, Chungo é meu apelido, né? Vamos orar? Aí a gente se ajoelhava, ela orava por mim intercessoriamente. E essa oração me dava tranquilidade, paz e um amor crescente por ela. E quando ela ficava ansiosa, eu a chamava para orar. Chunga, vamos orar? Senhor, ela não estava esperando 5 pessoas, estão vindo 15.
multiplica o azeite e a farinha, nos ajuda a dar um bom testemunho com a nossa mesa, e que o Senhor faça um milagre, que acalme o seu coração. E aí a pessoa chegava com coisa pronta, e as coisas eram resolvidas de uma forma miraculosa. E ela ficava calma, e a gente se abraçava e sentia que um era ajudador do outro, e não crítico um do outro. Isso mudou muito. Sim. Você tem uma dica que eu acho que foi uma benção para o nosso casamento, foi a oração em casal. Sim. Como casal. Porque às vezes também um não está muito disposto a ouvir o outro. Não está com o coração aberto, quebrantado, como você falou. No nosso caso, nós temos personalidades muito diferentes. O Mauro é essa pessoa que explode e eu sou a pessoa que guarda. Mas ruim os dois. No entanto, quando a gente se colocava em oração, em voz alta, diante de Deus, inclusive colocando Ele como juiz. Senhor, nós estamos com um problema. Nós não conseguimos entrar, por favor, nos ajude. Olha, eu sinto assim... A entrar em acordo. Nos ajude a entrar em acordo. Eu sinto assim a respeito das coisas que Ele... Nós estamos diante do trono. Nós estamos diante de Deus. Não dá para Ele ter uma explosão de raiva, nem a minha, porque eu também tenho as minhas. Então, era inclusive um espaço, um momento em que um podia ouvir o outro com as armas baixadas. E com Deus como intermediário. Não tem como você ser mal educado. Você não pode ser grosso e não vai esconder nada. Deus lê o coração. Então você tem que ser sincero ali. Não tem opção de ser. Essa oração... Se você quer orar, não pode esconder, falar meia verdade. Sim. Senhor, eu estou aqui com esse sentimento. Eu entendo que esse sentimento não é bom. Me ajuda, Senhor, a encontrar uma saída de acordo com a tua vontade. E olha que bênção que é isso. Que bênção. A oração conjugal. Oração unidos conjugal. Em nome de Jesus, clamando ao Pai para que Ele faça a intervenção que só Ele pode fazer. Eu posso ir lá em Itapeva para ficar o fim de semana com vocês? Mas é uma alegria. Qualquer pessoa pode Gente, ir. coisa linda, coisa linda. Obrigada. E não tem custo, a gente não cobra nada. E a presença de vocês a demonstração de que, de fato, vocês caminham com Cristo e que nos abençoam pela forma de falar, pela forma de testemunhar, que o nome de Deus é honrado, exaltado e é uma vida e uma experiência para a glória de Deus de fato. Bendito seja o nome de Deus por vocês. Amém. Um grande abraço, viu? Amém.